Olá, um brinde a esse dia, a esse encontro, Círculo de Mulheres, Livro das Mulheres Correm com os Lobos, conto do Barba Azul na perspectiva aí do empreendedorismo, da nossa vida cotidiana. Hoje temos duas convidadas, a Patrícia e a Cris, que já chegaram por aqui e eu vou convidar elas para entrar. Já estou aqui com o livro, nosso aliado de sempre, tá junto aqui para a gente fazer a leitura do último trecho do conto do Barba Azul. A gente leu e vai trazer as nossas perspectivas, a nossa vida, o que cada ponto ali chamou mais atenção de cada uma de nós e que vai chamar atenção aí também na tua vida, nos teus acontecimentos. Então já vamos convidar aqui as meninas. Patrícia, acho que foi. Olá! Olá, Cris. Oi, Patrícia. Oi! Oi, Oi, Tuti. Tuti! Oi, Pati! Olá, boa Tudo bem? tarde. Boa tarde. Sejam bem-vindas. Gratidão por estarem aqui nesse encontro, nesse círculo Eu de que mulheres da agradeço. vida. Gurias, então, já vamos. Tô vendo que tem alguém de Curitiba ali, já me chamou a atenção. Tem uma conterrânea ali. Ah, olha ali. Ah, que legal. Olha só. Lá. Ah, como é que é o nome do perfil? Lá Real, Curitiba. Lá. Que jóia. Então, gurias, vamos lá direto ao assunto. Vamos finalizar o conto hoje do Barba Azul. Cada trecho do conto teve, então, um círculo de mulheres. E a gente está no último trecho para finalizar esse ponto, que é o Homem Sinistro nos Sonhos das Mulheres. E aí, gente, vamos lá. Resumindo o conto do Barba Azul, para a mulherada que está entrando aí, para quem não conhece também, relembrar, sempre nos relembrar é muito bom, para a gente poder dar andamento ao nosso círculo. A primeira coisa é que o conto do Barba Azul não faz parte do livro das mulheres que correm com os lobos. E esse conto trata de um homem que tinha uma barba azul e três mulheres, principalmente três irmãs. Duas irmãs mais velhas e uma irmã mais nova, como a doutora Clarissa descreve ali no conto, que ela fala ali no conto. E essas três meninas e o Barba Azul, ele queria casar com alguma delas. Então ele foi galantear as três para entender se teria algum casamento ali. Só que ele tinha a barba azul e essas três irmãs ficavam assim, né? Ai, mas ele tem a barba azul, é estranho, né? Quando é uma coisa diferente do normal, digamos assim. E aí ele levou ela para fazer um piquenique, para andar de cavalo, para fazer várias coisas, um lindo encontro. E a irmã mais nova saiu de lá pensando assim, ah, então, pois é, ele não tem a barba tão azul assim, eu posso casar. Acabou casando, ele casou com o Barba Azul. Foi morar num castelo lindo, maravilhoso, cheio de todas as possibilidades que ela sonhava, né? Aquele sonho da princesa de encontrar um príncipe encantado. E ele, então, um dia precisou viajar, entregou para ela um molho de chaves, que tinha todas as chaves das portas do castelo, e falou para ela, ó, pode abrir todas as portas, menos essa chavezinha aqui. Essa chave pequena não é para usar de jeito nenhum. E daí ele falou, não, quem sabe convida também a tua família para vir para cá ficar esses dias contigo. E ela chamou as duas irmãs e tudo mais. Daí que aconteceu? As duas irmãs mais velhas chegaram e acharam estranho não poder usar aquela chave pequena e fizeram uma competição para encontrar essa porta e para abrir as outras portas também. E aí foram abrindo até que encontraram a tal da porta que essa chave pequena ia abrir ela. Aí foram lá, abriram essa porta e atrás da porta tinha o quê? Tinha caveiras, tinha sangue, tinha várias mulheres mortas, que eram as ex-esposas do Barba Azul. E essa chavezinha, daí elas fecharam rápido aquela porta, porque elas não queriam ter visto aquilo tudo, né? Fecharam e a irmã mais nova ali, a mulher do Barba Azul, fechou a porta e tudo mais, trancou, pegou aquela chave e a chave não parava de sangrar. Saía sangue pela chave. Ela não tinha como esconder que ela fez o que não era para fazer, que é abrir a porta.
E ela tentou de tudo, lavou aquela chave, e acabou escondendo lá nos vestidos dela, ensanguentou todos os vestidos dela. E ele voltou então de viagem, pediu o molho de chaves, ela entregou o molho de chaves. E ele olhou, né? Aquela chave pequena não estava ali, perguntou para ela, cadê a chave? A pequenininha aqui. E ela disse, deve ter perdido em algum lugar, deve ter perdido no cavalo. E ele, óbvio que não acreditou nela, né? Então falou, agora chegou a tua vez de morrer porque tu descumpriu algo combinado. E pegou ela lá pelos cabelos, arrastou até a porta de entrada desse lugar onde ele já tinha matado as outras ex-esposas. E nesse momento ela ressurgiu ali e disse: me dá 10 minutos, 15 minutos para me reconciliar com Deus, para me pedir perdão antes de morrer. E ele, então, deu esses 15 minutos para ela. Ela foi até as irmãs dela, as irmãs mais velhas, correu, pediu: chamem os irmãos, né, para ajudar também nessa situação. Aí ficou naquele processo ali esperando os irmãos, o tempo passando, o tempo passando. Os irmãos chegaram, então, e mataram o Barba Azul e deixaram o Barba Azul para os abutres comerem. E, e aí ela se livrou daquela morte naquele momento, né? E hoje, nesse trecho o trecho que a gente fala, que a gente vai falar hoje, do homem sinistro nos sonhos das mulheres, e os outros títulos, né, que a doutora Clarissa separa em trechos e títulos lá no sumário do livro. E ela fala no anterior, os devoradores de pecados, muito essa questão do ter deixado para os abutres, né, ter deixado o Barba Azul ali, quantas coisas a gente tem que deixar morrer, ou quantas coisas a gente tem que deixar ser devoradas em nosso sentimento. E aí, gurias, já vamos começar então chamando vocês para se apresentarem, contarem aí para a mulherada qual o trabalho de vocês, e um pouquinho da história, quem é a Patrícia e quem é a Cris. Bom, então, vamos lá. A Patrícia, a Pink está aqui, tá? Não está muito boazinha, então ela vai participar aqui. Ela fica aqui a cola o tempo inteiro. A minha audiência já conhece ela. Eu sou mentora de artesãs e mulheres que têm um hobby, né? E querem fazer renda com esse hobby. Então, não só artesãs. E desde 2018 eu estou total no online. E do ano passado para cá eu mudei um pouco a minha linguagem, o meu produto, o que eu quero entregar para essas mulheres. E não só técnicas, né? Porque eu ensino a fazer bolsa. E eu digo assim, não adianta nada ela saber fazer a bolsa e depois não saber o que fazer com essa bolsa, né? Então, eu entrego muito mais. Eu entrego um conhecimento de si, eu entrego um conhecimento do outro, um crescimento pessoal também. E, então, muito mais do que ser mentora de artesãs, eu acho que é um despertar da mulher da nova era. É isso que ela encontra lá no meu perfil. Não sei, você perguntou alguma coisa sobre a relação do livro? Foi, né? Não, pode ser depois. Tá. Que lindo! Prazer, Patrícia. A Tuti já é minha amiga de longa data, né, Tuti? Desde agosto do ano passado. Mas a Patrícia é meu primeiro contato, então prazer, que linda história. Realmente. Bom, meu nome é Cristiane de Cássia, mas todo mundo me chama de Cris. Sou terapeuta também de saberes femininos. Atuei aí por mais de 20 anos no mundo corporativo, sou facilitadora de grupos, trabalhei no RH e há mais ou menos um ano, então, eu deixei aí essa linda experiência para trás para viver aí o meu sonho, né, de trabalhar com desenvolvimento de pessoas, de grupos, e aí fui deixando também essa coisa chegar até mim, essa essência, fui descobrindo a minha alma, o que a minha alma gritava por fazer, e cheguei aí na terapia dos saberes femininos, e hoje eu tô aí para ajudar essas mulheres que também querem se reconectar com a sua própria essência, através do autoconhecimento, através de um olhar para si com verdade, porque nem sempre é
Nem sempre não, né? Não é fácil olhar para nós de verdade, olhar para as nossas sombras, encará-las, né? E conseguir trazer luz para essas sombras e acessar essa nossa essência para a gente fazer aquilo que a gente realmente quer, para a gente viver a vida que a gente quer, né? Então, eu comecei trabalhando com transição de carreira, mas à medida que eu ia atendendo e trabalhando, eu percebi que era mais, né? O além aí, como a própria Paty diz, né? Ela ensina lá a bolsa, mas o que fazer com essa bolsa? Eu pegava e me perguntava o seguinte, tá, agora eu dei um plano, a gente tem um plano aqui de transição de carreira, mas o que ela vai fazer com esse plano se algo não der certo, se algo sair do que está ali no planejamento da transição dela? Então, é sobre isso. Então, eu fui buscar mais ferramentas, mais conhecimento para poder auxiliar essa mulher a se conectar em primeiro lugar com a essência dela e fazer quantas transições de carreira ela quiser, fazer quantas outras coisas ela quiser com a vida dela, né? Então, é sobre isso. E gratidão, Tuti, mais uma vez pelo convite de estar aqui com vocês. Gurias, então, essa história, nossa história em comum e com mulheres, né? Acho que todas nós passamos por um momento que é o que começa nesse trecho, ela falando da iniciação. O que é essa iniciação, né? Quando a gente começou a se dar conta que era além do que a gente estava, da técnica, que era além da gestão da carreira, do que era além daquilo que está aos nossos olhos, né? Daquilo que a gente vê diariamente, a gente vê muitos cursos da parte técnica, vê muitos cursos de outras coisas, mas a profundidade mesmo, essa transformação, e é essa mulher ingênua, a moça mais nova ali da família, o que ela quis casar com um barba azul e para poder seguir o que ela via padrão, que era casamento, ela tinha que casar, então não interessava se ele era barba azul naquele momento, era um casamento maravilhoso para ela naquela história. E ela foi ocultando, né, que ela ainda não tem a barba tão azul assim, né? Quantas de nós fomos fazendo isso ao longo do tempo, né? Não olhando para aquela barba tão azul, para poder, de fato, fazer uma coisa que a gente achava certo naquele momento. Né? E nós percebemos que além de ensinar a parte técnica, além de ver o que está normal aqui, que eu estou vendo, aquele barba azul, tenho que entender a profundidade, o que é aquele barba azul, o que vai representar aquele casamento na vida dela ali, o que vai representar aquele trabalho na nossa vida e na vida das mulheres, né? Então, para começar perguntando para vocês, e a doutora Clarissa fala aqui no início, sobre um sonho, né? Que todas as mulheres que ela estudou e tudo mais, elas tiveram algum sonho que começou essa iniciação. Um sonho com um homem que fazia alguma coisa de mal com ela, ou outro sonho que ela acordava ansiosa e acordava assim. Quantas de nós já tivemos esse sonho, né? Mas também são coisas que a vida nos empurra, né? E no meu caso, a minha iniciação, eu sinto que a primeira vez que começou de fato, acho que esse sonho, eu não lembro do sonho em si, mas eu lembro que foi quando eu não fui aprovada no doutorado, que era aquele coisa assim, comum era passar no doutorado. Então, o normal era aquilo. O anormal era não ser aprovada. O que vou fazer? Esse não deu certo, agora o que vou fazer, né? Essa foi a minha primeira iniciação, eu senti, depois que eu fui pensar nisso, mas naquele momento eu não fui entender o que era iniciação. Eu tentei fugir, né, o tempo todo. Eu tentei olhar para aquela iniciação e dizer, não, mas a Bárbara não é tão azul assim. Essa não aprovação do doutorado não é tão ruim assim. E fui insistir de novo naquele estudo ali para passar na prova do doutorado. Mas eu queria saber de vocês, assim, qual foi o momento que vocês sentiram que teve esse chamado para essa mudança, assim, para que além da técnica, além da gente ajudar as outras mulheres e esse nosso resgate dessa força que a mulher ingênua precisou dizer lá para o Barba Azul, me dá 10 minutos aí para pedir perdão, essa força que a gente precisa ter para a gente estar sempre recomeçando na nossa vida todos os momentos que a gente precisar. Então, Patrícia e Cris, me digam aí
foi um momento assim que vocês sentiram que teve, é agora que eu preciso reencontrar com essa força interior e ajudar outras mulheres a entenderem também essa força? Bom, para mim foi em final de 2014. Eu tinha uma loja e já vinha de algum tempo que eu já atuava, já tinha tido ateliê e tal. Eu cresci muito rápido, de ateliêzinhos pequenos para uma loja enorme. E eu não tinha maturidade suficiente naquela época, olha aí a ingenuidade, né? Não tinha maturidade e casei com a loja. E aí era uma loja muito grande que demandava um custo fixo muito alto. E a gente tinha sociedade, foi até o momento que a gente teve que vender. Eu que administrava, porque a minha sócia trabalhava, tinha um emprego, então eu administrava a loja. E hoje eu reconheço que eu não tinha maturidade financeira, empresária, empreendedora naquela ocasião, por causa desse crescimento exponencial muito rápido. Tá. Aí a gente optou por vender a loja. E aí foi ali a virada de chave, que no contrato da venda tinha uma cláusula que a gente teve que colocar para poder fazer a venda, e era onde eu não trabalharia na minha cidade, nesse segmento, por um ano. Porque, né, a pessoa que comprou, ela tinha medo que de repente eu vendesse e abrisse outra portinha do lado da mesma coisa, e daí, que afinal eu sempre fui muito boa professora, né? Porque eu não sabia era administrar negócio. Então, vai que eu abrisse um negócio e levasse todas as clientes para ela, né? E aí a gente colocou essa cláusula. O meu advogado falou assim, ó, como você mora na cidade vizinha, eu moro na região metropolitana, né? Como você mora na cidade vizinha, então vamos fazer isso. Coloca essa cláusula de que você não vai abrir nenhum negócio na cidade, né? Mas aí na tua cidade é a vizinha, lá você pode fazer o que você quiser. Ok, eu fiz isso. Só que as pessoas não pensam assim. Quando você fala que é outra cidade, parece que é lá na praia você mora, né? Não tem, sabe, aquela, meu Deus, 2 quilômetros. Mas enfim. E aí, quando eu me dei conta de que, tipo, aqui, tudo bem, tinha que ser, porque senão não ia vender. Mas sabe que, quando eu me dei conta da real profundidade que isso causou em mim, eu falei, e agora? E ali eu comecei a ver, comecei a olhar para tudo que levou até aquele ponto da venda da loja, né? Porque até então eu não tinha consciência. E aí eu comecei a olhar para tudo e ver tudo. E aí também comportamentos assim, por exemplo, meu marido sempre me sustentou o meu negócio. Toda vez que eu precisava, lá ia meu marido socorrer. Toda vez que estava sem material, lá ia meu marido socorrer. E aí, quando eu me dei conta, né, tipo, esse dinheiro que meu marido sempre me socorreu, sai da onde? Da casa, né? Sai de algum lugar para alimentar o meu negócio. E ali eu comecei a ver que esse comportamento era de muitas alunas que tem um hobby, que tem um ateliê, que tem alguma coisa e que não tem, enfim, aquele comportamento que eu tinha, eu comecei a ver que muitas alunas tinham também. E aí eu entendi que eu precisava mudar muitas coisas em mim, né? Desde aprender sobre finanças, aprender sobre empreendedorismo, mesmo vindo de uma família de empreendedores, aprender sobre mim, o que me levava a consumir mais do que era necessário. E aí eu pensei, só que não adianta, se eu vou me transformar, eu preciso levar isso para as minhas alunas também. Então, ali, naquela assinatura de contrato, foi uma virada de chave e foi um caminho, né? E aos poucos foi abrindo uma portinha, outra portinha, outra portinha, outra portinha. E é isso. Legal, a minha, sim, eu até estava dando uma revisada antes, né, no conto ali, e ela fala da questão que a gente é iniciada várias vezes, né, conforme não importa a nossa idade e tudo mais, a gente sempre vai avançando em camadas, mas de fato a mais marcante até aqui foi quando eu não consegui ser efetivada num cargo que eu queria muito na última empresa que eu estava, né, então passei ali por um período de
teste, digamos assim, onde eu não tinha assim maturidade para avaliar aquela proposta, já fui logo aceitando, não, eu aceito o teste, eu aceito todas as condições, muito empolgada assim, porque eu estava bem focada na meta em si, no objetivo, não, eu quero ser uma coordenadora tal até tal data, eu quero ser gerente até tal data, e assim eu vou fazer, né? Sempre alimentando aquele sonho assim de conseguir o sucesso no mundo corporativo através dessa coisa assim do ir subindo as escadinhas, né? Do ir alcançando cargos, né? E aí ali surgiu essa oportunidade, eu aceitei, foi uma grande experiência. Eu não consegui daí ficar como de forma efetiva nesse cargo, né? Mas de fato eu digo que ali foi um grande MBA, uma experiência, assim, uma prática dentro do próprio trabalho, né? E me frustrei muito assim por não conseguir alcançar esse objetivo. E ali eu já vinha fazendo algumas práticas assim de buscar, de autoconhecimento, de conexão, mas naquele momento ali eu entendi que eu precisava ir mais a fundo, assim, que eu precisava olhar mais para o que realmente estava embasando esses meus sonhos, o que tinha ali por trás que trazia tanta interferência assim nessa questão de mas por que que eu quero tanto isso? Mas por que que isso é tão importante para mim? E agora que eu não consegui, por que que isso está me deixando dessa forma, né? Porque daí eu comecei a me questionar, daí vem síndrome da impostora, né? Será que eu não sou boa o suficiente? Será que eu não sirvo então para ser uma coordenadora? Será que eu não tenho talento suficiente? Aonde que foi que eu errei? Eu não conseguia nem visualizar ali questões relativas ao outro lado, somente o meu, era tudo eu. Eu não fiz errado, eu não dei conta, eu não dei certo, eu não, né? E isso me levou sim para um próximo nível de autoconhecimento, para um próximo nível de encontro comigo mesma e de me perguntar, tá, mas o que realmente eu quero? E aí vem essa resposta, essa coisa, né, que é muito da iniciação, assim, uma caminhada de volta para ti, assim, né, que a doutora Clarissa até chama de volta para casa. Então, para mim, esse momento de frustração no trabalho foi muito um grande momento, assim, de chamado, essa iniciação, assim, de que eu precisava ir para um próximo nível. Porque se eu continuasse ali só tentando o tal do cargo, com certeza eu ia me afastar cada vez mais de mim, da minha essência, do que eu realmente queria fazer, né? E não continuar alimentando aquela criança ferida que estava ali, né? Não era a versão mulher selvagem que ela traz tanto aqui, né, no livro, a doutora Clarissa. Não era essa mulher, era aquela criança que esperava esse reconhecimento através desse cargo. Então foi dessa forma aí a parte mais marcante assim para mim, para ilustrar esse sonho, essa iniciação aí. Como a gente vai criando, a gente cria, isso que ela fala aqui no trecho, ela fala uma parte da cultura, né? Do que a gente vive, da cultura limitada, das aspectos que a gente procura seguir aquele padrão, né? Que nem vocês estavam falando, eu estava pensando, né? O quanto a gente seguir, não, eu quero aquele cargo porque é o ideal, né? Eu subir de cargo, eu tenho que ter um próximo, eu tenho que ter um próximo, eu tenho que estar naquele. E essa é o que a gente aprendeu, que era o ideal. Ter aquela estrutura, estar ali naquele momento, ou ter uma loja, como a Patrícia falou, ter uma loja grande, ter uma loja que vai ser sucesso, ter uma loja que eu tenho que me virar para ter o dinheiro da onde for para comprar as coisas, porque eu preciso ter aquela loja ali. Porque como é que eu vou dizer para as pessoas também que eu não tenho aquela loja, eu vou ter que parar com aquela loja, né? Então, o quanto a gente se prende nisso, a gente acredita nessa expectativa do que é o ideal, né? Do que é o certo, do que é o bonito, dizer para as pessoas também, nossa, eu estou no outro cargo, eu subi de cargo, ou então... E aí, nesse trecho, a doutora Clarissa fala muito dessa iniciação, esse conto do Barba Azul ele é muito profundo nesse sentido, né? Da ingenuidade da gente quando a gente entra e assina contratos que a gente, meu Deus, não queria ter assinado, mas que a gente olhou e disse para ele, não é tão azul assim essa barba, então
vamos lá, porque é ideal, né? É ideal não assinar, porque realmente agora é isso que a gente faz. E aí, outro texto que eu queria trazer para vocês aqui, que ela fala do quanto essa energia que vocês estavam falando, o que que a gente, depois dessa iniciação, né? Primeiro tem esse start, então, para quem está assistindo aí, é essencial prestar atenção. E coloquei o título dessa live da consciência. Mas o que está acontecendo, né? O que está acontecendo se não está tão bom assim? Tem alguma coisa que deu uma virada, tem várias coisas acontecendo, né? Começa a desencadear um dominó de coisas acontecendo, parece ruins, né? A gente perde dinheiro daqui, perde emprego dali, perde não sei o quê. Começa a acontecer várias coisas que é a vida dizendo, vai dar uma olhada aí dentro, que para fora é outro momento. Peraí, vamos dar uma olhada aí dentro. Perceber o que está acontecendo, trazer para ser consciente dessa iniciação. Hoje a gente consegue, nós três aqui olhamos para trás e falamos, aquele ponto foi a nossa iniciação. E isso é uma consciência, né? A gente sabe que foi naquele momento. E hoje, cada iniciação que a gente tiver, porque a gente está sempre passando por iniciações, não é uma só, a gente já tem uma consciência. Porque nós passamos por um momento lá que veio o Barba Azul ali e que a gente disse, não, peraí, eu tenho que me reerguer dessa situação. Com o tempo, a gente foi pensando nesse processo, né? E a doutora Clarissa fala aqui no outro trecho que embora haja danos se uma mulher for presa ou induzida a se manter ingênua e submissa, ainda sobra energia suficiente para superar o carcereiro, escapar dele, poder mais do que ele, e finalmente dividi-lo e desmanchá-lo para seus próprios usos construtivos. Então, a gente fica ingênua por muito tempo. A gente só tem aquela linha, né? A gente conhece aquela linha ali, eu tenho que seguir. No meu caso eu conheci que eu tinha que seguir, né, o ensino fundamental, o ensino médio, a graduação, o mestrado, o doutorado e ser funcionária pública. Eu só conhecia essa estrada. O meu GPS não dava outra alternativa. Então, quando eu me deparo com uma não aprovação no doutorado, é como se um fim do mundo tivesse chegado, porque realmente eu não conhecia outras trajetórias. O meu GPS não dava outras trajetórias, né? E a gente se mantém ingênuo e submisso naquele momento. Eu continuo querendo seguir aquela estrada, porque é o que eu conheço ali. Então é importante a gente olhar para outros lados e resgatar essa força. E aí eu convido vocês, gurias, para a gente comentar esse trecho dessa energia suficiente para superar, que nem a mulher, a esposa do Barba Azul ali, a mais nova, quando ela foi para a porta para ele matar ela teve que resgatar uma força do fundo, que ela nem sabia que existia, para pedir esses 10 minutos para ele, porque o que é o comum, né? Ele poderia dizer, vou deixar que ele me mate e pronto, não vou nem pedir, porque ele não vai deixar, né? Ele nem vai, então nem vou tentar essa mudança, né? E como que a gente faz essa força? Como que vocês fazem quando vocês veem que estão indo para a morte lá do Barba Azul, quando tá indo para o fundo do poço, voltando para alguma coisa do passado, ou que a energia caiu muito? O que que vocês fazem para superar esse carcereiro? O que que vocês fazem para reencontrar essa força interior de vocês? E como que essas mulheres podem fazer para construir o seu próprio caminho, e não só aquele que ela acha que é normal, que é da cultura e tudo mais. Eu acho bem interessante, achei interessante essa tua pergunta ali no livro, ela até coloca um trecho, né? Que ela fala da cura tanto para a mulher ingênua quanto para a que teve os instintos fragilizados é a mesma. Tente prestar atenção à sua intuição, à sua voz interior, faça perguntas. E quando eu li esse trecho, claro que eu fui relembrando dessa minha história aí que a gente está chamando aqui, né, da iniciação, e que tinha muito isso.
Por mais que o padrão, a cultura me mostrasse que aquilo ali era adequado, tinha algo dentro de mim dizendo que tinham algo a mais. Então, esse prestar atenção à intuição, e não é uma coisa assim que é simples, né? Principalmente quando você está vivendo num modo muito automático, assim, onde tu já está acostumado. Então, por exemplo, eu já vivia aquele mundo corporativo ali, toda aquela... Tinha aquele sonho, aquela questão há quase 20 anos já, então, né, somando com as outras empresas, enfim. Mas tá tudo muito automático. E aí a nossa tendência é deixar, abafar essa voz interior, essa intuição, né? Então, às vezes até as mulheres me perguntam, tá, mas como é que eu sei que é minha intuição? Né? Porque se eu ler aqui no livro, é isso que está escrito, olha, a cura é a mesma, escutar a intuição, escutar o seu poder interior. E como que a gente vai fazendo isso? Isso é prática, isso é treino, isso é abertura, isso é disposição, isso também é humildade, porque às vezes sozinha a gente não consegue. Então, no meu caso, eu busquei ajuda, né? Porque eu via que eu estava ali num momento onde eu não conseguia, onde eu enxergava mais a dor, onde eu tenho uma natureza assim positiva e tal, mas mesmo assim naquele momento eu entendi assim que eu estava muito focada naquilo que estava faltando para mim, porque eu coloquei na minha cabeça que aquilo não deu certo porque algo em mim estava errado, mas num sentido assim não de olhar com um olhar assim, ok, aqui deu errado, mas pode dar certo de outra forma. Eu não conseguia ter esse despertar assim naquele momento. Demorou um pouco para eu entender isso. Demorou um pouco, leia-se, né? Eu tive o meu tempo para. Então, essa questão da intuição, ela está muito ligada a isso, a quando tu consegue silenciar ou enfraquecer essas vozes que ficam ali, tu consegue te conectar. Ele até fala ali, né, no livro também, a questão do... Quando tu te propõe a ver o que tu está vendo. Muitas vezes a gente se engana, nós mesmas nos enganamos, né? Porque a gente não, as coisas estão ali na frente, a gente está vendo que a chavinha é diferente, a chave não pode ser usada, e a gente está ali, tá, mas deve ser comum, todo mundo vai ter uma chavezinha que é especial para si. Então, tu se engana, tu não quer ver o que está ali, né? No meu caso, ok, tu não vai poder seguir no cargo esse aqui, por isso, tá? Mas ok, pode ficar aqui. Então, assim, então, vai ver que ainda é aqui que eu tenho que ficar. Então, vou ficar aqui ainda, vou fazer mais, vou ver o que eu posso fazer mais. Não conseguia ver a possibilidade de que, bom, daqui a pouco esse ciclo encerrou, daqui a pouco eu tenho outro jeito de colocar os meus talentos, meu florescer, como eu chamo, para a vida. E eu tô aqui ainda, achando que a chavezinha que eles aqui estão dizendo para mim que não pode ser mexida é só um detalhe, né? Então, acho que tem muito a ver com isso. O quanto tu te propõe também a ver o que tu precisa ver, a sentir o que tu está sentindo, a dar voz aí, escutar a tua intuição, né? E buscar ajuda, claro, né? Em determinados momentos a gente precisa ter essa humildade também. Eu não tô dando conta sozinha, né? Ela fala ali, né? Não achei aqui, até anotei, mas eu não achei onde eu sinalizei. Que a gente já nasce, né, com essa intuição, ela nasce com a gente. Mas aí, dado a nossa educação, a gente vai silenciando essa intuição, até ela chama ali que é a ajuda da mulher selvagem, né? Lá no finalzinho, acho que na última página, ela fala isso, que é a ajuda da mulher selvagem, que ela chega, mas que a gente não consegue ver. E que essa ajuda daí pode chegar através de sonhos, que é quando você começa a sonhar com o predador, né? Mas aí, trazendo para uma realidade, é nesses casos, quando a gente está vendo ali o emprego que já está te dando, né, sinais, você não conseguir pagar as contas do mês, está vendo que não está o dinheiro entrando o suficiente. Os sinais, eles começam a aparecer, só que a gente não consegue ver justamente pela educação que recebeu até ali. E tem também uma partezinha que é o ego, né? Ela fala lá no início que tem a parte egóica que ela acaba tomando conta, né? Então, tipo assim, vou casar com o homem rico.
a parte egóica, né? Ai, vou ter uma loja enorme, né? A parte egóica, ela toma conta de você. E o que que é isso? É deixar a ingenuidade ser envolvida, né? Ai, perdi aqui o fio da meada que eu ia falar. E aí, o que que acontece, né? Tem todo esse. Daí você falou da humildade. E aí você precisa, depois de um longo caminhar, de um longo sofrimento, é ter essa humildade de reconhecer. E aí, quando tem essa humildade de reconhecer, fala assim, ok, o que eu preciso fazer, então, para sair desse lugar? Né? E aí você silencia e vai buscar. E o vai buscar é aquele toque da energia masculina, que é a ação. E às vezes a ação é até ir para uma meditação. Né? Porque às vezes essa mulher não tem nem a ação de fazer isso. Tipo, agora eu vou largar essa louça e vou meditar. Isso é uma ação em direção àquilo que você... a buscar uma resposta. E às vezes a resposta está ali na sua cara, mas você não consegue ver justamente porque está com a mente cheia, né? Está faltando esse olhar, me falta a palavra aqui agora, essa sutileza, porque as respostas, elas vêm sutis, né? Quando é da intuição. Então, no meu caso, já vinha falando para eu ir para o online, mas eu sempre disse que eu não acreditava na educação à distância. Se uma aluna me ligasse pedindo uma informação, eu dizia assim, não tem como te explicar por telefone. Amanhã a gente faz na aula presencial. Porque não dá certo. Como é que eu vou te explicar uma bolsa sem ser no presencial? Eu não acreditava. E eu já vinha recebendo convites para ir para o online. E eu não acreditava. Então, se eu tivesse, né, visto isso antes, talvez não tivesse chegado ao ponto que chegou. Mas, lá na frente, quando eu tive a humildade de entender os pontos fracos, de buscar a ajuda que eu precisava, aí começou a fazer sentido aquele convite, eu comecei a enxergar que era a intuição, era a mulher, os recados da mulher selvagem, né? Aí aquela humildade vai silenciando aquele ego. Tem essa... É por aí. Opa, Cris caiu. Mas é Caiu. bem o que eu estava falando, que esse processo de iniciação, eu acredito assim que tem, e nós acreditamos que tem, não é uma... Agora a gente olhar para aquele momento, né, que a parte assinou o contrato e se culpar, né, parte por ter assinado aquele contrato. Ai, por que que eu não vi as coisas? Também a gente entrar nesse looping ai meu Deus, por que que antes eu não comecei? Por que que antes eu não encontrei a mulher selvagem? Por que que antes eu não me dei conta? A gente fica nesse looping dessa dúvida, né? E o que tu tava falando, pegando o que tu falou, um exemplo na minha vida, assim, lá quando eu entrei, quando eu não fui aprovada no doutorado, que a Cris falou do ego primeiro, o ideal que eu aprendi foi que ser doutora, né? Ser doutora, dizer que sou doutora na minha área, nossa, que era um orgulho para a família, que era incrível. E ser funcionária pública era o que tinha para ser o ideal para ser uma atriz. Que era o ideal para ter um salário fixo, uma estabilidade. Então, aquilo na minha família, o ideal é ter a estabilidade. E aí, tu só enxerga aquele caminho. O teu ego, ele, quando tu não consegue o que tu imaginava que tu seria orgulho de alguém, ou que tu queria muito aquilo, o teu ego começa a terminar, né? Dizer, meu Deus, o que tu vai dizer para as pessoas? Como é que tu vai se aparecer agora se tu não tá fazendo nada, digamos assim, né? Porque durante o período que eu terminei o mestrado até a próxima prova do doutorado, era um ano sem fazer nada, digamos assim, né? Porque tem que estudar mesmo, tem que se dedicar para passar naquela seleção. Não tem, é muito difícil conciliar trabalho com uma seleção, tendo provas e tudo mais. Então, era um ano onde tu teria que dizer para as pessoas, né? Nossa, estou em casa estudando, estou em casa estudando, estou em casa estudando, estou em casa estudando. E isso, o ego,
começa a dizer até, peraí, mas tu já tá com essa idade e ainda não tá fazendo nada, ainda não tá trabalhando, ainda não tá isso, não tá aquilo, né? E aí começa esse conflito da gente interno ali, essa questão, né? E aí, quando vem esse período de silenciar, né, escutar, isso que a Paty falou do deixar a louça lá. O ego tá dizendo, ai, a louça tá lá, vai lá lavar. Mas tá dizendo, não, eu tenho outras coisas, saber priorizar outras coisas mais importantes, né? Então, nesse período que eu fiquei entre fazer uma seleção e outra, aconteceu todas as doenças possíveis, assim, as dores possíveis naquele período. Quantas empurrões a vida foi me dando naquele período, dizendo, sai disso daí, né? Dá uma olhada, é isso mesmo que tu quer? É fazer doutorado mesmo que tu quer? E eu achava péssimo aquele sistema educacional, aquela forma de mestrado e doutorado. Eu sempre achei o jeito que ele é estruturado na minha área é muito ruim. Mas eu queria me enfiar naquele negócio ruim igual, né? Por causa daquilo que eu aprendi. E esse olhar para a gente com compaixão, com empatia, de que tá tudo bem, que eu tive que assinar um contrato, que eu fiquei mal porque eu não fui aprovada naquele processo seletivo, ou porque eu não passei no doutorado naquela época, porque eu não vi que eu não precisava, por que que eu segui, né? Às vezes eu me pego vindo esses pensamentos, né? Por que tu fez mestrado? Tu podia ter feito outras coisas na vida, se tu nem gostava desse sistema, o que que tu foi fazer lá? Mas, na verdade, não adianta a gente também pegar o chicote agora e desestruturar tudo pensando no que eu não fiz antes, né? Vamos partir do agora para olhar e aprender com essas ações que a gente teve antes, né? Por que eu tive essa iniciativa e agora, de fato, começou uma iniciação que eu consigo dominar essas coisas. Porque é trazer para a consciência é aprender a dominar essas situações, eu saber escolher, eu saber pegar essa força. E aí vem a intuição. A gente entendeu o que a intuição está dizendo, né? Eu devo fazer aquilo, eu devo fazer aquele projeto ou não devo fazer. Ele está dizendo que aquele projeto não é tão bom assim. E a gente, às vezes, continua insistindo porque o ego está dizendo, não, vai lá, tu vai poder dizer para as pessoas que tu tem um projeto agora, né? E aí, no final desse trecho aqui, a doutora Clarissa fala: a mulher selvagem ensina as mulheres quando não se deve ser boazinha, no que diz respeito à proteção da expressão da nossa alma. A natureza selvagem sabe que a doçura nessas ocasiões só faz com que o predador sorria. Quando a expressão da alma está sendo ameaçada, não é só aceitável fixá-la um limite e ser fiel a ele. É imprescindível. Quando a mulher age assim, não poderá haver intromissões na sua vida por muito tempo, pois ela reconhece logo o que está errado e tem condições de empurrar o predador de volta ao seu devido lugar. Ela já não é mais ingênua, ela já não é mais uma meta ou um alvo. E esse é o antídoto mágico que, afinal, com que a chave pare de sangrar. E muitas palavras aqui vieram, né, que eu estava lendo e pensando. Ser boazinha, isso foi um conflito muito grande para mim, do ser boazinha, do dizer que não, do limitar as pessoas, né, da gente colocar os limites, a gente colocar limites nas coisas. E porque no sistema acadêmico, quando eu estava lá no mestrado e no doutorado, não tem como dar limites, sinceramente. Se tu quer chegar a ser uma professora universitária, porque tu precisa fazer artigos científicos, né, trazendo o exemplo para vocês, que os professores querem, que são os temas que eles querem, tu precisa fazer. Se tu disser que não, tu vai ser a doida do rolê e tu não vai ser bem vista ali. O sistema mesmo vai te excluir. Então, esse discernimento de será que eu estou no lugar certo para colocar limite? Será que é aqui mesmo que eu quero estar me boicotando tanto, boicotando a minha mulher selvagem, né? E daí, gurias, vamos comentar sobre esse trecho, essa questão de ser boazinha. Eu tô nessa questão muito forte, aprendendo muito sobre isso.
Sempre fui a boazinha do sempre dizer que sim para tudo. E agora o dizer não foi algo assim que é libertador para mim. Aprender a dizer não foi assim, nossa, eu posso escolher, eu posso não ir almoçar na minha sogra e posso dizer que não vou. Então, isso foi algo libertador, trazendo para vocês como exemplo essa situação nesse último trecho ali. E o quanto a gente não ser mais essa ingênua para poder parar de sangrar a chave e para poder, de fato, eu fazer o que eu realmente quero, né? Então, gurias, se vocês quiserem comentar alguma coisa desse trecho, o que que é o se ser boazinha para vocês, o que vocês colocam no limite da vida de vocês, como que é para as mulheres a gente colocar esse limite, né? Eu tô aqui rindo já. Não, eu e a Tuti rimos, eu disse, nós vamos ter que explicar, porque né, eu e ela rimos juntas, né? Quando a gente falou de limites, né, Tuti? No final, no nosso final de semana que nós passamos juntas, veio muito essa palavra limites no nosso círculo de mulheres. E para mim é muito importante isso do limite, do próprio termo, né, que a doutora Clarissa usa, o deixar a mãe boa demais morrer, né, essa mulher boazinha. E eu experimentei isso também já no meu primeiro relacionamento, mas como eu dei o exemplo aqui da questão do trabalho, eu vou seguir nesse. O próprio fato de eu ter aceitado esse teste, assim, eu até comentei ali no início, né? Eu nem analisei a proposta, eu nem olhei assim para onde eu estou entrando. Será que de fato eu tenho condições de entregar isso nesse período que estão me pedindo? Então me veio muito forte isso. Eu disse logo sim ali, né? Então, sim, para mim é uma questão que, quando a gente se dá conta de trabalhar esse nosso ser boazinha demais, e não é à toa também que eu parei, que eu vim parar justo aqui para trabalhar com mulheres, né? Para trabalhar esse lado, muito vem para mim da questão da criança interior, porque aí a questão o boazinha demais está atrelada também essa coisa assim do nosso lado mais infantil, do nosso lado menina, né? Que ficou estacionada em alguma questão lá que faz com que aqui na fase adulta a gente ainda haja com essa busca para ser aceita, para ter esse sucesso, para pertencer, para estar nesse nível, eu preciso sim dizer sim, eu preciso fazer o que estão me pedindo. Deus me livre de dizer que não, né? Então, esse é um padrão que muitas e muitas, aqui o nosso foco é mulher, né? Mas a gente pode falar também de uma forma mais o ser humano, tem muito isso. A gente vem para cá, nossa primeira ânsia é pertencer, a nossa primeira ânsia é ser aceita e acolhida, né? E quando a gente fica com alguma coisa lá mal resolvida, né, nesse menina, né, nessa fase assim, com certeza isso vem aqui nessa a gente consegue ver isso se refletido nessa psique feminina, né, dessa mulher adulta. E aí vem essa mulher selvagem que tá ali dentro, como ela diz aqui no final, ali a espreita, só esperando a gente dar um arzinho para ela aparecer. Então é super importante. E eu só queria ler bem só duas frasezinhas ali quando ela fala da questão da criatividade, que eu acho que é bem importante, que faz link com esse último parágrafo, Gurias, que é quando ela diz ali que esse sonho, esse homem destrutivo, ele também vem não só para mostrar o lado assombroso, mas também dar um sinal para gente de que que ela diz aqui, para aquilo que está furtando o nosso fogo, intrometendo-se na nossa energia, roubando de nós o lugar, o espaço, o tempo e o território para a criação, que eu acho que tem tudo a ver com o que a Tuti trouxe aí da mulher selvagem, né? Disso tudo que tira a nossa energia, que rouba o nosso fogo criativo. Então, quando eu digo sim para alguma coisa, só porque eu tô querendo ser aceita ali, fazer parte do time e não olho para o que está dentro de mim, eu abafo esse meu fogo da vida, o fogo criativo que está dentro de nós, né? Eu abafo a mulher selvagem e eu dou mais alimento para essa criança ferida que está ali dentro, né? Para essa criança, né? Não vou julgar aqui, mas para essa criança que está ali precisando de alguma coisa. Então, acho que sim.
e é uma questão super importante, a questão do olhar para o que está por trás dessa mulher boazinha demais, né? Acho que é isso, assim. É um assunto muito empolgante. E também, assim, fazendo uma pequena ponte com outro trecho, que ela fala, que a gente estava falando da chave, né? Que ela fala assim, que a chave com o sangue também poderia representar as linhagens femininas que vieram antes de cada mulher. Então, quais as referências que você traz lá de trás, né? Que você sempre viu a sua mãe dizer sim para tudo. Você sempre viu a sua avó dizer sim para tudo. Você foi educada dessa forma. Que tanto você ouviu lá na sua infância, né? Que para você ser, vou trazer aqui para o mundo das minhas alunas, né? Que no geral são casadas e tal, têm família e aí tem o seu negócio dentro de casa. E aí, para ser uma boa esposa, você tem que fazer tudo para o seu marido. Para ser uma boa mãe, você precisa assistir todas as necessidades do seu filho. E isso é dizer não para si e dizer sim para todas as necessidades em volta de você. Né? Mas você aprendeu que tinha que fazer desse jeito. Porque senão você não seria uma boa mãe, você não seria uma boa esposa. Né? E aí, isso acaba... Aí, quando lá na frente, na fase adulta, que essa mulher vai lá abrir o seu negócio, ela não consegue falar não para aquele monte de coisa que leva ela para um quarto escuro, né? E que ela não consegue, por exemplo, falar não para sobrecarga. Nesse caso da minha aqui, né? Ela é mãe, ela é esposa, é dona de casa e ela quer ter um negócio. E ela não consegue falar não para tudo aquilo para poder olhar para o seu negócio. E aí existe toda essa... E aí a chave continua sangrando. Né? Então, mas, aí voltamos para tudo que a gente já falou, quando existe esse conhecimento, esse despertar, essa iniciação, que pode ser essa live, né? De repente essa live pode ser a iniciação para alguma mulher, quando a chave começa a drenar, começa a parar de sangrar tanto, né? E começa aí um primeiro movimento para fazer as mudanças. E para a gente já se encaminhando para o final, pegar o comentário aqui que a Sônia colocou. Ela colocou, nossa, como estou adorando ouvir tudo isso e como percebo que preciso de mudanças urgentes. Eu queria já encerrar falando esse comentário que ela fez, porque assim, quando eu percebi a iniciação de fato, e eu percebi esse ser boazinha demais, e que o não era maravilhoso, saber dizer não, eu já queria dizer não para tudo que aparecia na minha frente. Já foi do 8 ao 80, eu já queria ir pro 80 e dizer não agora para todo mundo, dizer não para tudo. E aí dá um conflito com as pessoas que estão ouvindo esse não, né? Com a família, etc. Porque aí é muita coisa. As pessoas não entendem o que está acontecendo com essa mulher, né? Tá ficando doida, tá aí dizendo não para tudo e tudo mais. E eu queria dizer para a Sônia e para as mulheres que estão assistindo que têm dificuldade de dizer que não, ou querem mudar alguma coisa, começar a mudar por uma coisinha. Porque quando a gente também cria uma ansiedade, assim, muita mudança, tem que mudar tanta coisa. A gente não muda nada, porque é tanta coisa para fazer, tanta coisa para mudar internamente, olhar, que a gente acaba não mudando nada. A gente fica paralisada, tem tanta coisa para fazer, né? E aí começar a mudar por uma coisa, né? Quando eu comecei isso, que eu sempre queria dizer não para tudo, eu pensei assim, não. A primeira coisa que eu vou dizer não é para os almoços de família, para os almoços com a minha sogra, para os almoços com a minha tia, etc e tudo mais. Porque era algo assim, naquele dia eu não estava bem, a minha simplicidade não estava naquele dia, eu estava afim de ficar em casa dormindo, eu estava afim de ficar quieta, eu estava afim de ficar na minha, e eu acabava indo interagir com as pessoas sem querer interagir. Então, a primeira coisa que eu escolhi foi, não, agora sim. Daí eu disse pro meu esposo, quando eu não quiser ir na sogra, eu vou dizer que não quero. Quando eu não quero ir lá em tal lugar, eu vou dizer que não. E aí ele entendeu, e tudo, às vezes as pessoas não entendem, obviamente, mas ele entendeu, porque ele está participando desse processo todo. Mas, assim, foi essencial
explicar para ele também, dizer para ele que eu ia dizer que não algumas vezes, porque eu não estava bem, eu não tenho a obrigação de ir o tempo todo aonde eu não quero, se eu não quero, eu não tenho que frequentar a casa das pessoas o tempo todo. Então, essa mudança, essa iniciação, esse ser boazinha que a gente falou aqui, os limites, começar por uma coisinha, não querer mudar tudo. E aí isso dá também uma paz, dá uma tranquilidade, porque daí eu não tenho tantas mudanças. Eu tenho uma só por enquanto, aí agora eu consegui essa, vamos para a próxima. E assim sucessivamente. E a gente encontrando essa iniciação, essa clareza, aos pouquinhos, não querer mudar de uma hora para outra, mudar da água para o vinho, do 8 para o 80 e tudo mais, porque daí gera conflito com quem está ao nosso redor, que a pessoa não entende o que está acontecendo, né? E, bom, e era isso que eu queria dizer, agradecendo, gurias, por terem participado, a Cris, a Patrícia, sigam elas aí, quem está assistindo, conheçam os trabalhos, o projeto, tem perfis aqui em cima, na flechinha tem os perfis delas também. Gratidão mais uma vez, e encerrando agora o ciclo do Conto do Barba Azul. Semana que vem vamos começar um novo conto, seguimos com círculos com um novo conto e a leitura desse livro que é maravilhosa, essa perspectiva e a gente enxergar esses contos na nossa vida, o que a gente pode fazer essas mudanças, e os contos nos trazem essa possibilidade da gente ver por uma história, através de uma história. Então, gurias, podem agradecer e finalizar, e já vamos encaminhar para encerrar a live. Obrigada pelo convite. Espero poder ter contribuído de alguma forma, né? E precisando, pode me chamar e o perfil também está ali em cima, junto no título. Qualquer coisa é só mandar um direct. Obrigada, Cris, obrigada, Tuti. Eu também agradeço mais uma vez, Tuti. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade também de interagir e conhecer a Patrícia. Gratidão a todos que passaram por aqui, que dedicaram um pouquinho de tempo para nos assistir, para participar. Gratidão a quem vai assistir a gravação também depois. E é isso, o perfil tá aí, a Tuti está colocando, também estou super à disposição aí de quem tiver alguma dúvida, enfim, quiser trazer alguma questão, só me chamar lá no direct também. Gratidão. Obrigada. Gratidão, gratidão a todo mundo que assistiu, que vai assistir depois, e até a próxima. Beijo, Bia. Tchau.